Maria, com 44 anos nas costas, achava que estava apenas resfriada. Começou com uma tosse seca, um mal-estar passageiro, um cansaço estranho no fim do dia. Depois, vieram os suores noturnos, a febre leve, a perda de apetite. Só procurou ajuda quando já havia perdido quase 6 quilos em um mês. O diagnóstico surpreendeu. Uma doença que muita gente acredita ter desaparecido, mas que ainda faz vítimas todos os dias. Só no Brasil, mais de 4.500 pessoas morrem por ano por causa dela. O mais assustador é uma doença que se transmite pelo ar, silenciosa, traiçoeira, e que pode estar muito mais próxima do que você imagina. Se você nunca ouviu falar de alguém com tuberculose, é fácil acreditar que essa doença ficou no passado, junto com outras ameaças que já não fazem parte da nossa realidade. Mas a verdade é bem diferente. A tuberculose continua entre nós. E, embora seja uma doença totalmente tratável, ela ainda representa um dos maiores desafios de saúde pública no mundo. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registra, em média, mais de 80 mil casos novos de tuberculose todos os anos. Isso mesmo, dezenas de milhares de pessoas adoecem e muitas nem desconfiam que o que estão sentindo é algo tão sério. Aqui no Saúde-se, a gente não trabalha com alarmismo, mas também não passa pano para a realidade. Por isso, se você valoriza conteúdos que trazem informação verdadeira, com base científica e sem enrolação, aproveita e já deixa seu like aqui no vídeo. Isso ajuda demais o canal a crescer e permite que esse conteúdo chegue a mais gente. E claro, confere se você está inscrito ou se o YouTube tirou sua inscrição sem querer. Porque hoje a gente vai falar de um inimigo invisível, que ainda faz vítimas todos os dias. E entender como ele age pode ser o primeiro passo para se proteger e proteger quem você ama. A tuberculose é causada por uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis, mais conhecida como bacilo de Koch. Ela se transmite pelo ar, através de gotículas respiratórias expelidas por pessoas com a forma ativa da doença, ou seja, tossindo, espirrando, falando ou até mesmo rindo em ambientes fechados e pouco ventilados. Essa bactéria é extremamente resistente e pode permanecer em suspensão no ar por várias horas, especialmente em locais abafados e com pouca circulação de ar. O que muita gente não sabe é que o simples fato de respirar o mesmo ar que alguém infectado já pode ser suficiente para contrair a bactéria. Mas aqui vem o detalhe mais assustador. Nem todo mundo que entra em contato com o bacilo desenvolve a doença de imediato. Na verdade, a maioria das pessoas que são infectadas fica com a bactéria adormecida no corpo, o que chamamos de tuberculose latente. Nessas pessoas, o sistema imunológico consegue manter o bacilo sob controle, sem causar sintomas. O problema é que, se a imunidade cair, esse micro-organismo pode acordar e causar a forma ativa da doença. É por isso que pessoas com HIV, desnutrição, diabetes descompensada ou mesmo em situações de estresse físico extremo correm mais risco. A tuberculose se aproveita de qualquer brecha que o corpo dá. O mais perigoso da tuberculose é que seus sintomas, no começo, são muito parecidos com os de uma gripe comum ou de um cansaço acumulado. É aquela tosse persistente que não vai embora. Um incômodo que se estende por semanas, às vezes meses. Aos poucos, surgem outros sinais. Febre baixa no fim do dia, suor noturno, perda de apetite, emagrecimento sem motivo aparente. Em muitos casos, a pessoa só percebe que algo está realmente errado quando o corpo já deu vários alertas e o bacilo já causou danos consideráveis aos pulmões. A tosse seca pode evoluir para tosse com catarro, ou até mesmo sangue. A respiração fica mais curta, o cansaço aumenta, a febre começa a aparecer todos os dias. E mesmo assim, muita gente demora a procurar atendimento, por medo,
por falta de informação ou por acesso limitado à saúde. Infelizmente, o atraso no diagnóstico é uma das principais razões pelas quais a tuberculose ainda mata. Em comunidades mais vulneráveis, onde o acesso à saúde é mais difícil e as condições de moradia favorecem a transmissão, a doença se espalha de forma silenciosa. E o que poderia ser uma infecção tratável, com recuperação completa, se transforma numa ameaça à vida. Mas aqui vai uma boa notícia: a tuberculose tem cura. E o tratamento é oferecido gratuitamente pelo SUS. A chave está em diagnosticar cedo e seguir o tratamento até o fim. O protocolo padrão envolve o uso de antibióticos por pelo menos 6 meses. Um processo longo, mas eficaz. A pessoa começa a melhorar já nas primeiras semanas, o que pode dar a falsa impressão de que está curada. E aí mora o perigo. Interromper o tratamento antes do tempo não só permite que a doença volte, como aumenta o risco da bactéria se tornar resistente aos antibióticos, o que torna o tratamento muito mais difícil, caro e demorado. É fundamental que o tratamento seja acompanhado por uma equipe de saúde, com monitoramento regular. Em muitos municípios, existem programas de busca ativa de casos e acompanhamento domiciliar. Isso faz toda a diferença, especialmente em locais onde a doença é mais prevalente. Quando o tratamento é seguido corretamente, as chances de cura são altíssimas. Mas, quando é interrompido ou negligenciado, a tuberculose pode se tornar uma sentença de morte. Prevenir a tuberculose passa por várias frentes. A vacina BCG, aplicada ainda na infância, protege contra as formas mais graves da doença, como a tuberculose miliar e a meníngia, que afetam o sistema nervoso central e podem ser fatais. Mas a BCG não impede a forma pulmonar da doença em adultos. Por isso, outras estratégias são essenciais. Ambientes bem ventilados, identificação e tratamento precoce de casos ativos, fortalecimento do sistema imunológico por meio de uma boa alimentação, controle de doenças crônicas e, claro, acesso à informação. É preciso romper o estigma que ainda existe em torno da tuberculose. Muitas pessoas ainda escondem o diagnóstico, com medo de preconceito, o que dificulta o tratamento e favorece a disseminação da doença. Falar sobre tuberculose é também uma forma de cuidar da saúde coletiva. E quanto mais cedo a gente entender isso, mais perto estaremos de vencer essa batalha. A tuberculose não ficou no passado. Ela continua viva, ativa e perigosa, especialmente quando é ignorada. Saber identificar os sinais, buscar ajuda médica o quanto antes e seguir o tratamento corretamente são atitudes que salvam vidas. E mais do que isso, compartilhar esse tipo de informação pode ser o primeiro passo para reduzir o número de casos e mortes causados por essa doença silenciosa. Agora me conta nos comentários. Você já conhecia todos esses detalhes sobre a tuberculose? Conhece alguém que já passou por isso? Vamos trocar experiências e ajudar a ampliar essa conversa. Porque quanto mais gente souber, mais vidas podem ser protegidas. E se esse vídeo te ajudou, deixa seu like aqui embaixo. Cada curtida faz o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. E isso ajuda demais o canal. Aproveita também e se inscreve, porque aqui no Saúde-se a gente fala sério sobre saúde, com base na ciência, sem promessas vazias nem fórmulas mágicas. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E se quiser continuar aprendendo e se cuidando, é só rolar a tela e escolher o próximo conteúdo. A gente se vê lá. Até a próxima!